A prova de que não somos daqui e que somos realmente de muitas partes do universo está nisso que se chama cultura de povos. Por que o conhecimento parece ter sido dado para uns e não dados para outros, em diferentes pontos desse mesmo planeta? Vocês querem ver que eu vou provar para vocês que nós não somos daqui e não somos nem do mesmo lugar nesse não ser daqui? Por exemplo, por que que no Ocidente não temos a cultura dos chakras, vórtices de energia? A solução, inclusive para a cura do corpo, a solução para o despertar da consciência, para a inteligência, poderia se aguçar, elevar absurdamente a própria inteligência intelectual. Por que que não é cultura desse lado do globo? Por que que precisamos parafrasear, ler? Temos que surrupiar do Oriente esse conhecimento. Nós não conhecemos aqui no Ocidente nem o nosso próprio corpo. Imagina fora desse corpo. No Oriente também temos os conceitos de meridianos entre os chineses, entre o povo asiático, que resolve qualquer coisa. Não precisa nem de reza brava, muito menos de química. Há um ponto, por exemplo, que eu uso muito, no meio dos carpos, vejam, do carpo do dedo médio e o dedo polegar do pé direito, em que ali, se você pegar os dedos das mãos, fazer como uma alicatagem entre o indicador e o polegar de qualquer mão, massagear ali, você inclusive sente gosto de bilis na boca. Como assim não conhecemos isso com a nossa ciência ocidental avançadíssima, com tanta tecnologia? Claro, muita da tecnologia é copiada da Ásia. Celulares, por exemplo, você não teria hoje sem esses povos. Mas é bem intrigante que o europeu, esse que deu origem ao Ocidente, ele não tem esse conhecimento de si mesmo. O conhecimento dele é sempre externo, ainda precário, porque é surrupiado, copiado, forjado e até de forma amadora, porque a origem mesmo é lá. Mas também peguemos povos supostamente primitivos, como por exemplo os indígenas das Américas, que conseguem andar nu no frio, no calor, estão sempre na intempérie, em contato com o contágio biológico, e eles tinham mais saúde que nós, os descendentes europeus. O que é isso? Por que povos tão distintos dentro de um mesmo orbe, no mesmo globo, vivendo uma mesma vida, praticamente? Todos estão com os pés no chão e dependem dos 4 elementos que aqui estão distribuídos. Mas se eu sou ser humano, sou ocidental, tenho um corpo físico, tenho uma alma, tenho um corpo energético, como eu vou ser diferente do outro? Eu não tenho chakra? Você não tem chakra? Você não tem meridianos? Como os orientais? Como assim? Se somos todos seres humanos, todos temos chakras. Mas como não sabemos disso? Para termos que saber, nós temos ou que viajar às Índias, ou ao Oriente em si, ou temos que importar livros, ou temos que ouvir falar. Por quê? Por que que na nossa parte do globo o que vale é a fé?
Por que essa submissão a Deus? O oriental está resolvido. Essa frase que a gente fala com boca cheia aqui no Ocidente, que é todos somos um, o oriental, ele não fala, ele entende. Por que que o ocidental não pratica isso em sua vida? Porque o ocidental, o europeu, ele não veio em essência da mesma parte que veio o oriental e o indígena até mesmo, que comparado a ele parece muito primitivo e atrasado. Percebam isso, gente. Coloquem a cabeça para funcionar, já que a consciência não está dando no tranco. Eu apanhei muito para chegar a essa conclusão de que, ora bolas, o que que tem de falácia e o que que tem de verdade quando se diz que não somos daqui? Que veio certas hordas humanas de evolução de mundos primitivos, outras de mundos elevadíssimos. Poxa, o hindu, ele não tem onde cair morto, vamos dizer assim, não querendo ofender essa grande civilização. Mas, no entanto, todas as grandes importações do Ocidente vêm de criações hindus, criações chinesas. Por que que a China domina o mundo? Ai, mas eles são comunistas, eles são perversos, eles têm planos contra nós, eles têm bomba atômica, nós também temos. Só que pelo menos eles têm o conhecimento, eles sabem onde acertar. Nós não sabemos nem aonde estamos. Se você perceber isso, por que que você nasceu numa igreja X, numa crença, numa religião ortodoxa, patriarcal, fundamentalista? Por que que eles não têm religião? Como pode, por exemplo, o budista ser religioso sem Deus? Porque eles compreendem, porque da onde eles vêm, isso já foi resolvido. Nós ainda estamos engateando. Mas por que que colocaram tanta gente diferente junto no mesmo globo? Da mesma forma que você vem dentro de uma família depois que a família já veio. Eles estão ali para lhe instruir, lhe influenciar para bem ou para mal. Mas eles já estavam aqui e já estavam por aí. Essas são as civilizações que nós vemos com até certo preconceito. Dizemos até que na Índia, né, é uma porquice só, que o chinês ele é escravocrata, que são todos inocentes, até meio débeis. Mas a pobreza está em nós, porque a gente não compreende que a gente veio da primitividade à primitividade e queremos brilhar como divindade. Falta muito. Quiçá se não curvemo-nos a esses povos, mas entender a sua importância, porque senão não poderíamos nem estar falando, né, nossas falácias de esoterismo, de nova era e espiritualidade. O próprio Kardec, gente, não era espírita. A mediunidade dele veio da clarividência hindu. É tudo influência oriental. Aí os médicos aqui, os médiums, tentaram replicar uma espécie de clarividência e virou mediunidade. É bem média mesmo. Então, para você entender, né, por que que Jesus, por exemplo, foi cair ora bolas de paraquedas no meio da Judéia? Ainda teve que passar pelo drástico, né, a drástica passagem dele pelo europeu, o italiano. Gente, é sacrifício mesmo, porque Jesus não era judeu. Jesus era um mestre cristificado, como você pode ser em qualquer parte.
Mas por que que ele caiu exatamente naquele povo? Porque é um povo que até hoje ele acredita no poder do homem, como o islamita também precisou do Maomé. Um povo ainda patriarcal, primitivo, nômade, que fica aí batendo cabeça em muros de lamentação. Apesar que o judeu, ele criou, na verdade não criou, ele sintetizou a cabala cósmica, que falava dos mundos de realidade, como Keter, a coroa universal, colocava o plano físico como Malkuth, depois tem Dinah, e muitos outros, Binah, Dat. Mas o que que isso explica o ser humano? Estava faltando alguma coisa. Veio Cristo no meio daqueles para que eles se enxergassem o próximo. Porque o judeu está sempre fugindo. O judeu teve, eu não estou fazendo apologia à perseguição de povos, mas ele, como nós, ocidentais, estamos pedindo por merecer, ele sempre foi ganancioso por riquezas. E foi um dos estupins para outro, né, dementado como Hitler ter um argumento para fazer aquilo que, na verdade, era uma perseguição sobre sua própria família, o seio da sua origem, porque Hitler também era judeu. Então, o animal come o animal. Paz vivencial.